Agora que a gente já sabe quais são essas estruturas, a gente precisa saber por onde que começa o ciclo, ou qual que é o start, qual que é o ponto inicial, né? E pra gente começar, a gente precisa falar dela, da puberdade. Muitos eventos que a gente vai falar aqui, eles ocorrem depois, obviamente, da puberdade, e são determinados a partir dela. Quando eu tenho uma puberdade fora de época, quando eu tenho uma puberdade muito atrasada, ou quando eu tenho ciclos alterados, eu estou pensando aqui que houveram fatores que facilitaram isso. E esses fatores mesmos que facilitam esse tipo de alteração na puberdade podem levar a alterações na fertilidade, tá? Então aqui eu trouxe para vocês a quispeptina, é um neuropeptídeo sinalizador de GNRH. Quem que é o GNRH? São hormônios liberadores de gonadotrofinas. Eles vão atuar lá na hipófise para liberar LH, FSH e produzir, então, estrogênio e progesterona. Eles vão fazer, então, a partir desse GNRH, que a gente tem toda a regulação da função reprodutora, tanto nos meninos quanto nas meninas. E aí a gente tem alguns fatores metabólicos que vão alterar a expressão da quispeptina. Então a gente sabe que a quispeptina ela vai ser ativada entre algumas coisas, né? De 40 a 60% da sua função é determinada pela herança genética. Então é aquele Jing pré-celestial, aquilo que a gente recebe dos nossos pais. E aí nesse esquema a gente vê isso representado pela função da adrenal. Uma vez que é uma via paralela também de produção hormônios, tá? E algumas coisas podem alterar isso aqui, por exemplo, traumas, né? Estresse muito intenso, prematuridade, obesidade, tudo isso pode alterar a ação dessas adrenais. Mas vejam que interessante, os outros sinalizadores, exceto os esteroides sexuais, a gente está falando de fatores ambientais. Então, a gente sabe que a melatonina pode ter um fator, ser um hormônio que vai inibir a quispeptina, ou seja, quando você dorme bem, né, quando essa criança dorme bem, ela vai ter uma puberdade acontecendo no tempo certo, porque ela vai fazer ali um cabo de guerra junto com a exposição à luz. Então, se eu tenho produção de melatonina, a melatonina parece ser um inibidor da quispeptina, tá? Já a exposição à luz, ela vai ter uma função de fazer o que a gente chama de upregulation, que é uma regulação pró, né? Então, é um aumento da produção a partir da presença de luz. Então, quando a gente tem os ciclos de vigília e sono alterados, ou uma exposição à luz excessiva, por exemplo, a gente está aqui nas telas, agora são 7h20 da noite, ainda é cedo, e esse é um dos motivos para eu não trocar o horário dessa aula, para eu não ficar acordada até tarde, e nem vocês. Então, se essa aula tivesse, por exemplo, acontecendo às 21 horas, isso seria um prejuízo muito intenso pra gente, porque ia alterar a nossa produção de melatonina. Então, vejam como isso é importante. Depois, a gente vem aqui para a gordura corporal. A gordura corporal, né, a produção de leptina, ela vai estimular a produção da quispeptina. Então, a gente vê aqui que tem algumas coisas possíveis, né? Então, em relação à história familiar, por exemplo, obesidade materna, diabetes gestacional, obesidade infantil e outros distúrbios metabólicos, eles vão alterar a expressão de leptina. E se eu tenho bastante leptina no meu corpo, né, se eu tenho bastante gordura corporal, o meu corpo vai entender que esse organismo ele está pronto para iniciar os trâmites até a maturação completa do sistema reprodutor. Então vejam que é importante a gente fazer regulação de luz e alimentação nas crianças antes da puberdade. Depois que esse start foi dado, não tem volta, a gente não consegue regredir a partir disso. Então a gente precisa cuidar disso, né? E aí quando isso acontece, depois que a gente já tem esse start, são os hormônios sexuais que vão fazer essa regulação da quispeptina. E aí esses fatores vão continuar, obviamente, influenciando o ciclo menstrual, mas depois que a gente deu ali o primeiro chute, não tem como voltar atrás. A gente só pode aceitar o desfecho, tá bom? Então, isso é extremamente importante. E aí, a partir do momento que eu começo a produzir o GNRH, né? Então, eu tenho a produção de GNRH lá no meu hipotálamo, a minha hipófise vai receber ali um feedback positivo para a produção de LH e FSH, que vão ter ação ovariana, que vão fazer a produção dos hormônios androgênicos, do estrogênio, testosterona, progesterona, inibina, enfim, uma série de hormônios que vão fazer agora a regulação do ciclo menstrual, tá? E isso vai acontecendo, até que o nosso Jing comece a se esgotar. E aí, com o esgotamento dos nossos folículos,
de alguma forma, então, a materialização, né, que os nossos folículos são ali uma materialização do nosso yin. Quando eles começam a se esgotar, isso vai falar pra gente de uma finalização da possibilidade de gestar, tá? Então, aqui pra gente relembrar isso, né? Os folículos, são estruturas que vão manter os ócitos dentro deles, e quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo esse patrimônio folicular, tá? Quando a gente olha ali pro útero materno, né, esse bebê do sexo feminino, vai ter entre 6 e 7 milhões de ócitos. No nascimento são 700 mil ócitos, na puberdade são 300 mil ócitos, e somente 1% desses ócitos vão ser efetivamente ovulados. Os outros a gente vê que a gente vai usar para produção hormonal, maturação sexual, tudo isso. Então vejam que nascimento e puberdade são grandes momentos de chave de virada. E para fazer isso eu preciso de muito hormônio rolando dentro do meu corpo. E aí eu vou queimando um monte de folículo para fazer isso acontecer, tá? Isso porque a gente não matura então um folículo de cada vez, são na verdade muitos e muitos folículos, né? Essa imagem aqui eu acho muito interessante, que mostra como o yin ancestral, né, como a energia ancestral, né, o nosso DNA, ele vai ser influenciado, ele vai influenciar essa energia desse novo ser, né? Então a gente sabe que as meninas, elas são influenciadas diretamente por 2 gerações antes dela. E eu gosto de contar um caso muito bom quando eu falo disso, que tive uma paciente que teve embranquecimento prematuro dos cabelos aos 15 anos e aos 32 ela já tinha tido uma falência ovariana. E não tinha nada na história dela, nem na dos pais, que justificassem isso. Entretanto, quando ela me contou que a mãe dela era a caçula de 12 irmãos e o pai dela, o caçula de 13 irmãos, a gente imagina que esse yin, essa energia ancestral que foi passada no ato dessa concepção, não era a energia ideal. Então, no momento que esse folículo foi gerado dentro do útero da avó, a avó não tinha um bom yin para fornecer, né? Então, nós somos parte das pessoas que vieram antes da gente, de uma maneira muito, muito real, muito incrível mesmo, tá?